Na igreja brasileira, nos anos 1990, uma ênfase muito grande no tema do chamado discipulado. Foi uma época que surgiram livros, publicações, muitos seminários e pregações e conversas, e algumas iniciativas eclesiásticas também. E foi um fenômeno tanto de igrejas tradicionais quanto de igrejas pentecostais. A gente chama esse tipo de coisa de horizontalidade. É um tipo de tema que vem e perpassa todo tipo de denominação. E esse tema do discipulado, quando ele surge, ele é redescoberto pela igreja nesse período de 30 anos atrás, as pessoas diziam o seguinte: nossa, nós estamos voltando ao período da igreja primitiva. Inclusive esse termo, essa terminologia, igreja primitiva, se popularizou nessa época, dizendo que agora sim, depois de 2000 anos, nós voltamos à igreja primitiva, da igreja de Atos, a igreja dos apóstolos e tudo mais. Muitas igrejas começaram alguns programas, às vezes alguns incentivos à prática apostólica de uma pessoa treinando outras, de forma às vezes informal, às vezes formal. E, para ser sincero, turma, eu acho que não é ruim isso. Eu não acho que é uma perspectiva errada. Eu creio que foi um pouco exagerada, mas não foi errada. Seja como for, muito do resultado desse período na igreja brasileira a gente colhe hoje. E colhe para o bem e colhe para o mal. Para o bem, acho que foi bom desse movimento é que a gente começa a compreender que o ensino na igreja não é só o ensino público formal ou um ensino formal de qualquer linha. O ensino na igreja, ele não é só aula e pregação, como as igrejas confessionais entendiam antigamente. A ênfase no discipulado foi boa porque percebe-se que o ensino ele pode acontecer de forma informal, de forma orgânica na igreja, e isso foi muito interessante de perceber como conviver em igreja é ensinar e é aprender também. Para o mal, entretanto, a partir desse movimento da década de 1990, começou a surgir movimentos como movimento de igreja em células. Há igrejas que têm reuniões familiares, não tem problema nenhum, mas surgiu quase como que se fosse um mandamento você ter uma igreja em forma de pirâmide, em células e tudo mais. Surgiu também nessa época, depois, um pouco mais para frente, movimentos do G12 e agora mais recentemente movimento do discipulado apostólico, MDA, movimento de cobertura espiritual. Tudo veio de uma ênfase exagerada em uma metodologia, digamos assim, de ensino que é baseada, ou tenta ser baseada no que Jesus fez com os discípulos. Mais recentemente, nós aqui na nossa igreja tivemos também o desafio de lidar e de pensar algumas questões de discipulado a partir de propostas que surgiram no nosso meio aqui, de irmãos que no desejo, no afã de cumprir a Escritura, entenderam que o seu papel na igreja era chegar e discipular. E não estou nem questionando as motivações, talvez algumas questões que surgiram, que nós tratamos em assembleia ontem, inclusive, não são pelas motivações, mas talvez pela forma que isso foi implantado, criou algumas questões, inclusive, de supervisão pastoral, que os irmãos estão cientes. Hoje, entretanto, eu quero lidar com um texto, nós vamos seguir então no livro de Atos, que vai trazer para a gente como que funcionou, ou qual foi o resultado da dinâmica de discipulado na vida de um apóstolo. Como que o discipulado que ele recebeu da parte do Senhor Jesus, como que isso frutificou depois na igreja. Algumas semanas, inclusive, o Elder, ele veio aqui, ele pregou e uma parte do sermão dele, ele trouxe para a gente como que o discipulado acontece em 4 Cs. Não sei se vocês lembram, deve estar aqui no nosso slide, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso.
O que é um discípulo foi o que o Helder trouxe para a gente. E ele falou: discípulo é aquele que conhece Jesus, que cresce em Jesus, que conforma essa imagem de Cristo e que comunica Jesus aos outros. E no caso, o Helder estava lidando com Atos capítulo 9, e ele estava se referindo ao discipulado que Barnabé fez com Paulo. Eu quero então seguir nesse tema de discipulado no livro de Atos, mas não mais o apóstolo Paulo ou Saulo, que vai ser o discípulo. A pessoa que vai agora lidar com o discipulado é um outro personagem do livro de Atos. Me refiro ao apóstolo Pedro. E a gente vai lidar hoje com esse tema que está aqui no título: pior que o discipulado funciona. Podia ser também melhor que o discipulado funciona, mas eu coloquei o pior por causa da aplicação que a gente vai ter depois, mas funciona. E eu vou provar isso para vocês na leitura desse texto, lidando com esse texto. Em Atos capítulo 9, versículos 32 a 43, eu peço que você abra comigo então. Atos 9, versículos 32 em diante, diz assim o texto bíblico, e eu vou ler com vocês aqui. Diz assim: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali, encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. E ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Esse é o texto de hoje. Turma, nesse texto de hoje nós vamos fazer várias referências aos evangelhos. Ok? Você pode abrir se der tempo, mas eu vou correr porque são algumas referências importantes aqui. Nesse texto de hoje, nós temos... desculpa que eu não mexi ali, tinha esquecido, tá? Nesse texto de hoje, é um texto que reintroduz um personagem que nós lidamos bastante no livro de Atos, que é o apóstolo Pedro. E nessa reintrodução de Pedro, Lucas vai narrar um milagre ou 2 milagres, que são os de hoje, que nós vamos estudar. Vai narrar uma conversão, que é a conversão de Cornélio, e vai narrar uma fuga, quando Pedro ele é preso por Herodes, ele foge da prisão. Então Pedro vai participar desses 3 episódios a partir de agora: milagres, conversão e fuga. E depois da fuga de Pedro, Pedro praticamente some do livro de Atos. Então a gente meio que começa a se despedir desse personagem em Atos, nesse sermão e nos próximos. Na perspectiva de Atos, a gente começa a perceber que Pedro, nesses 3 episódios, faz muito do que Jesus tinha feito no seu ministério. Lucas parece que dá para nós a dimensão de que o ministério de Pedro é muito da continuidade do ministério de Jesus. Aliás, Pedro andou com Jesus por 3 anos, talvez um pouco mais do que 3 anos. E quando a gente começa a olhar essas narrativas agora do milagre, da conversão e depois da fuga de Pedro,
Muito do que é narrado ali a gente consegue observar em episódios na vida de Jesus. Aliás, quando você olha essas duas narrativas de milagre, agora que nós lemos, se você passa correndo e nessa de ler o texto troca os nomes, a gente vai às vezes pensar que é um milagre de Jesus. Por exemplo, no versículo 34 aí, disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume sua cama. Se você disser o seguinte, disse-lhe Jesus, levante-se e arrume o seu leito. Cara, é muito parecida a linguagem que se faz de Pedro, ali Lucas aplica para Pedro, mas que ele aplicava para Jesus nos evangelhos. Ou então, por exemplo, no versículo 40, quando diz assim, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Se eu colocar a palavra Jesus ali no lugar de Pedro, parece muito a narrativa dos evangelhos. Jesus mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou, e voltando-se para a mulher, disse, Tabita, levante. Parece muito a narrativa dos evangelhos do que Jesus fazia. O que esse texto revela para a gente, turma? O texto, a forma como Pedro lida com as pessoas aqui, aquilo que Pedro vai fazer, aquilo que Pedro vai falar, tudo que acontece nesses dois episódios, mostra para a gente uma realidade sobre como foi o treinamento de Pedro. De certa forma, o que esse texto revela o discipulado que Jesus fez com Pedro foi extremamente eficiente. Extremamente eficiente. O que eu quero provar para vocês nesse texto aqui hoje é isso daqui, ó. O discipulado que eu estou chamando aqui de convívio intencional. O discipulado, o convívio intencional, impressionantemente, ele frutifica e frutifica para valer. Ele é muito eficaz. Veja, eu não estou usando a palavra discipulado aqui. É uma palavra um pouco desgastada e para ser sincero, para mim é uma palavra muito mais do evangeliquez do que um termo bíblico. Porque o que nós falamos de discipulado vem da palavra grega para ensinar, estudar. Então, discípulo é a palavra grega para estudante. Então, o evangeliquez pegou uma palavra grega e trouxe para um termo que é nosso, né? Discipulado. Mas é estudar, é aprender com alguém. Então eu estou usando convívio intencional, ou seja, há um ensino que acontece numa convivência e quem está ensinando tem a intenção de ensinar aquele que está convivendo com a pessoa. Seja como for, esse processo que Pedro teve com Jesus, Pedro, ao conviver com Jesus, esse texto está mostrando que ele aprendeu muito com Jesus. Pedro aqui vai ser de fato a continuidade do que Jesus fazia, até no tipo de milagre que Jesus fazia, curando o paralítico, ressuscitando o morto, o tipo de sermão que vai pregar Pedro no livro de Atos, as palavras que ele vai usar. E nesse texto aqui, a gente percebe que Pedro, ele é uma cópia de Jesus. Aliás, há um testemunho no livro de Atos de que os discípulos como um todo estavam muito parecidos com Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 13, o Sinédrio reconhece, por exemplo, em Pedro e João, que ao esses dois falarem, nossa, eu já ouvi alguém falar assim. Atos 4,13 diz assim, vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Só no jeito de Pedro e João falar, os líderes reconheceram que eles tinham aprendido de Jesus. E nesse texto, eu quero passar rapidamente essa parte aqui com vocês. Eu percebo 3 áreas em que Pedro copia Jesus, no sentido mais positivo da palavra copiar, de ter aprendido com Jesus. Há 3 áreas aqui que a gente vê que esse convívio intencional, esse discipulado frutificou. E a primeira área é a forma como Pedro age, a prática de Pedro. Okay? Eu coloquei modus operandi aqui, que é um jeito de a gente falar essas coisas, mas o que Pedro faz, ok? O que Pedro faz.
Nesse texto aqui, turma, nós temos dois grandes milagres. E a forma como Pedro faz os milagres e aborda as pessoas é uma forma muito parecida com o que Jesus fazia com as pessoas. E o primeiro milagre é de um homem que diria assim: meu nome é Enéas. Né? Veja comigo, se você riu, você sabe do que eu estou falando, sabe, né? Falecido Enéas, não sei, ele morreu faz tempo, né? Faz tempo já, né? Enfim, personagens políticos brasileiros folclóricos aí do passado, ok? Então, o primeiro personagem, observe o que acontece aqui no versículo 32 até o versículo 34, observa o que Pedro faz aqui nesses versículos. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. E ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume sua cama. E ele se levantou imediatamente. Primeiro o texto começa dizendo que Pedro viajava por toda parte. Mateus capítulo 4, 26 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia. Mateus 9,35, percorria Jesus todas as cidades e povoados. E o texto de Atos diz que Pedro percorria toda aquela região. Pedro tem um jeito de fazer as coisas que ele aprendeu com o mestre. Jesus atuava na Galileia, Samaria e Judeia, e neste momento do ministério, Pedro está na região da Judeia. Aliás, a cidade de Jope e de Lida ficam na região que hoje é Tel Aviv, ok? Hoje é a capital de Israel. Eu achava antigamente, quando eu li a escritura, né, que Jope era tipo já fora da região de Israel. Não, é Tel Aviv mesmo. Então, estamos lidando com judeus aqui ainda. Então, Pedro vai para essa região de Tel Aviv e ele encontra Enéas, que é um homem que está acamado por 8 anos. O que eu acho interessante nesse jeito de Pedro atuar é que Pedro meio que se interessa por essa situação. Da mesma forma como Jesus passava e as pessoas que estavam doentes, ele as percebia, nós temos Pedro percebendo um homem que está 8 anos acamado. Pedro, então, ele de alguma forma vai ter contato com o Enéas e já vai performar o milagre que eu vou trazer para vocês aqui. Na segunda história, que é a história de Dorcas, Pedro também faz algo muito parecido com Jesus. O pessoal ouve que Pedro está na região, e uma mulher da região, uma mulher muito piedosa, o texto menciona que ela era conhecida pelas boas obras e pelas esmolas, e acho interessante a palavra esmolas, que é a palavra para misericórdia. E é uma mulher, então, extremamente misericordiosa, e o nome dela em hebraico é Tabita, que significa gazela, e o nome dela em grego vai ser Dorcas, que também significa gazela. Ok? E as pessoas de Jope, ali essa senhora morre, fica doente e morre, ficam muito tristes, e alguém fala: pessoal, o Pedro está na região. Se eu não me engano, são 9 quilômetros a região de Lida e Jope, a distância é muito curta. Então o pessoal leva o corpo de Dorcas para o segundo andar, fazem a lavagem ritual, a lavagem para enterrar, mas chamam Pedro. E é interessante que o que acontece nesse episódio é muito parecido com o que acontece no episódio de Jesus, quando ele ressuscita a filha de Jairo. Vocês vão lembrar comigo, nós já pregamos esse texto aqui na igreja. No texto da filha de Jairo, né, Jesus está num vilarejo, está em Cafarnaum, e o chefe da sinagoga de Cafarnaum, que é Jairo, tem uma filha que está doente, e o pessoal lembra, então, olha, Jairo, tem Jesus, conversa com Jesus. E aí, de fato, vão chamar Jesus assim como chamam Pedro em Jope. E o texto que fala aqui da ressurreição de Dorcas diz assim no versículo 38, Atos 9, 38. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Da mesma forma, então, é o que acontece em Marcos 5, 22 com Jesus e a filha de Jairo. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo, e vendo prostrou-se aos seus pés e insistentemente suplicou-lhe: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. E Pedro então atende ao pedido dos homens, assim como Jesus tinha atendido ao pedido de Jairo, e Pedro vai então até Dorcas
e no texto paralelo aí de Jesus, ele vai até onde está a filha de Jairo morta. Em Atos 9:40 diz assim: Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se, tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr de pé, e então chamando os santos e viúvas, apresentou-a viva. E olha a narrativa agora de Jesus com a filha do Jairo. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e pranteavam, e ao entrar disse: por que este alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair todos. Pedro manda todo mundo sair, Jesus tinha mandado todo mundo sair. Tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde a menina estava, e, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi. Talita significa menina, cumi, levante-se. É interessante que no texto de Pedro é Tabita, é um nome. E se ele falou em hebraico ou em aramaico, ele disse Tabita cumi. Interessante, né? Jesus disse Talita cumi, Jesus falou em aramaico. É possível que, você trocando uma letra, Pedro usou exatamente as palavras que Jesus usou, Tabita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levante-se. Imediatamente a menina levantou-se e pôs-se a andar, pois ela tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados. Jesus manda todos sair. Pedro, anos depois, tem uma questão de ressurreição, manda todo mundo sair. Jesus diz: Talita cumi. Pedro ora e diz: Tabita, levante-se. Jesus vai e apresenta a menina viva agora para todo mundo. Pedro vai e mostra Dorcas viva. E o texto vai dizer que Pedro depois passa um tempo na cidade, coisa que acontecia também com Jesus várias vezes. O que eu estou dizendo, turma? A forma como Pedro opera, ele aprendeu de alguém. A prática de Pedro, seja com Enéas, o paralítico, seja com Dorcas, que está morta, é idêntica à prática de Jesus com as pessoas. Vamos ser honestos aqui, quem está no ministério sabe do que eu vou falar, e quem não está, imagina, né? Há algumas situações que a gente passa que facilita tanto quando a gente viu alguém mais experiente fazer. Ajuda tanto. Às vezes chegam casos que a gente nunca lidou na vida, e se eu sei de alguém experiente que passou e passou bem, é tão melhor. E o que nós estamos vendo num texto é que Pedro, que estava presente nesses episódios, ele viu Jesus fazer. Quando chega a vez dele, sabe o que ele faz? Faz igual. Isso é o discipulado. É um convívio intencional. Jesus chama Pedro e fala: fica aqui. Talita cumi, menina, levante-se. Anos depois, Pedro está diante de uma mulher morta. O que ele lembra? Da forma como Jesus atuava. Então, veja como o discipulado frutifica. No jeito de Pedro trabalhar, é muito parecido com o jeito de Jesus. Mas não é só no jeito que Pedro é parecido. Pedro vai ser parecido nesse texto nas palavras que ele usa. Turma, nas Escrituras, palavras são importantes. Agora, palavras não são a causa. As palavras são a consequência de um coração e de uma forma de pensar, que também é coração na Escritura. Então, a gente fala da forma que a gente pensa. Aquela situação nossa que fala assim: eu falei, mas eu não tive a intenção. Complicado, hein? Saiu do coração, estava lá. Não? Mas no texto em questão aqui, Pedro vai usar palavras, quase que literalmente as mesmas palavras que Jesus usou nos evangelhos para performar esses milagres aqui. Em Atos 9:34 diz, falando do caso de Enéas: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ou, na versão revista atualizada, levante-se e arrume o seu leito. Né? O leito é essa palavra que normalmente as versões mais antigas eles usavam,
e ele se levantou imediatamente. Olha que interessante. Lucas 5:24, mesmo autor, ele registra um milagre de Jesus contra um paralítico, e no milagre Jesus diz assim, Lucas 5:24, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A única diferença entre a fala de Pedro e a fala de Jesus é que Pedro tinha toque de limpeza. Pedro diz, levanta, arruma a sua cama. Eu lembro dessas palavras até hoje, dona Ângela, até hoje. Levanta, arruma a cama, né? Então, palavras bíblicas aqui, né? A diferença é que Pedro manda arrumar a cama, né? Foi além, né? Mas, de resto, são as mesmas palavras. Ou seja, Pedro assimila um jeito de pensar refletido nas palavras a partir da forma de se dirigir às pessoas que ele aprendeu com Jesus. A gente cobra, às vezes, os nossos filhos naquilo que eles falam, né? Filhos em casa, eventualmente, tem aquelas discussões. É claro que na minha casa não acontece, né? Mas talvez na sua casa aconteça. E a gente ouve as palavras. Mas é interessante, e a gente fala, filho, não fala isso, filha, não fala assim. A gente cobra muito os nossos filhos aquilo que eles falam. E fazem também. Mas às vezes não, a realidade é que a gente aprende mais do que a gente vê do que das ordens que a gente recebe. Nas palavras é assim também. Em vez talvez de cobrar tanto os nossos filhos, talvez a gente deva se perguntar em que sentido o meu filho e a minha filha estão copiando o modelo que eles viram em mim. O Glaucio está com uma lista aí? Está aí, Glaucio? O Glaucio vai passar uma lista agora para vocês sobre... Eu vou para São Paulo sábado que vem e eu posso trazer, se vocês quiserem, um livro chamado Conversas de Seus Pais com Seus Filhos. É um livro sobre falar com os filhos, sobre o ensino falado, a comunicação. Gente, eu não terminei 100%, estou quase terminando esse livro. Ele deve custar de 20 a 30 reais, eu não tenho certeza o valor. Mas eu consigo buscar em São Paulo com desconto porque é da editora da igreja que eu vou dar aula semana que vem. Da editora Nutra. Gente, que livro. Pode passar a lista. Se você quiser o livro, você vai pôr seu nome lá. Eu quero o livro e aí você acerta depois quando o livro chegar. Ok? Se você... Que livro? É um livro fininho, mas ele começa a pontuar essas questões do que a gente conversa com os nossos filhos. E do que a gente conversa entre si e com os nossos filhos ouvindo. Mas que livro, que livro. Na minha opinião, do que eu li até agora, foi o melhor livro de educação de filhos que eu já li. Okay? Muito prático, muito bíblico. Ele realmente é diferente, esse livro. E se você quiser, eu vou tentar trazer no sábado que vem. Coloque o seu nome aí, tá bom? Então foi o momento merchan, agora a gente volta para o texto aqui. No caso de Dorcas, as palavras de Pedro também são muito parecidas com as palavras de Jesus, quando ele disse, nós já lidamos com isso, Tabita, levante-se, ou Talita, cumi. Tabita é o nome de Dorcas, Talita significa menina. E observa como Pedro, ele assimila as expressões de Jesus, o jeito de Jesus falar. Esses dias na aula de homilética a gente comentava, olha lá, vou ter que mandar separar aqui, ó. Vai trazer um cafezinho também aí, não? Obrigado, Glaucio. Na aula de homilética essa semana, foi essa semana? Já não sei, né? Enfim. Na última aula de homilética a gente comentava sobre pessoas que acabam copiando, gostam tanto de um pregador que copiam o jeito do pregador falar. Eu acho isso horrível, ok? Na nossa aula a gente está comentando, não faz isso. Mas às vezes a pessoa faz, não é por maldade, ela assimila tanto. Não é só o jeito de falar, é o jeito da pessoa pensar. Há alguns anos, por exemplo, eu tive uma aula com o pastor Marcos Granconato, e eu comentei isso com ele. É interessante que o Granconato foi um dos grandes professores da gente no seminário. Não foi a turma que teve aula com ele, né? Adriana, André, Ascala, Dani. Você teve aula com ele, Juliana? Não fez com ele? Ok. Baita professor, o Granconato. E ele falou uma coisa, que é engraçado, olha, eu fiz aula com ele, e isso ele falou, não foi na época de igreja, foi lá na época de seminário, talvez na sua época, na sua turma, ele tenha falado a mesma coisa.
E ele falou uma coisa que eu lembro onde ele estava, eu lembro ele falar, ele disse o seguinte, foi a definição de essência dele, que eu uso até hoje. Para o pastor Marcos Granconato, a essência é aquilo que um ser tem, que se deixar de ter, deixa de ser o ser que é. Aí um dia eu estava dando aula e eu estava com ele na igreja, e eu falei, pastor Marcos, essa definição é sua. Eu falei, você lembra que você ensinou? Ele falou, não. Mas olha que interessante, a gente às vezes presta atenção em alguém, a gente assimila não só o que a pessoa diz, mas como ela pensa. Eu vou lidar com a essência até hoje, eu falo, é aquilo que um ser tem, que se deixar de ter, deixa de ser o ser que é. Vocês lembram dessa? Lembram dessa? Então, não fui só eu, né? Mas é assim, a gente assimila o que a pessoa diz e como ela diz. E isso vem desse discipulado, você convive a ponto... eu tenho um pouco isso, se eu pego alguém que não tem um sotaque muito forte, alguém do sul, alguém de Minas, né? Começa a viver muito comigo, eu vou roubando o sotaque da pessoa. E foi interessante, quando eu aprendi inglês, eu aprendi nos Estados Unidos, 98. Depois nós moramos na África do Sul. Aí eu comecei a falar inglês sul-africano. Depois nós moramos na Inglaterra, comecei a falar inglês britânico. Depois fomos para o Quênia, eu continuei com o inglês britânico. No Quênia, eu não gostei do sotaque, não deu certo. Mas olha que interessante, então, a gente vai mudando, a gente vai assimilando o falar. E isso é discipulado muitas vezes. É esse convívio intencional, a gente vai assimilando as ideias e das ideias aquilo que a gente vai falar. Finalmente, nessa parte de assimilar, o que muitas vezes acontece é, ao aprender com alguém, o resultado daquilo que a gente faz e fala se torna o mesmo. Eu coloquei produto para ficar tudo com P, tá bom? Mas não é bom, né? Mas frutifica na prática das pessoas, no praticar, nas palavras e no resultado, no produto ou nas consequências. No caso de Enéas, o produto foi, versículo 35, todos os que viviam em Lida e Sarona viram e se converteram ao Senhor. Nós observamos que se converter é o produto, é o resultado do que Pedro faz, que é parecido com Jesus. Muito do que Jesus fazia no Novo Testamento teve o mesmo resultado. João 2,35, João 4,39, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Então, em Atos, as pessoas se convertem. Quando Jesus prega em Samaria, em João 4, as pessoas se convertem. Mesmos resultados. No caso de Dorcas, versículos 41 a 43, tomando-a pela mão, ajudou a pôr de pé, então chamando os santos e viúvas, apresentou-a viva, e este fato se tornou conhecido de toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor, ok? Da mesma forma a gente vê que há conversões na cidade de Jope, da mesma forma que quando Jesus pregava, havia muitas conversões. Ou seja, o resultado que Pedro faz é similar ao que ele viu como resultado daquilo que Jesus fazia. Ou seja, uma vez que a prática é a mesma, a forma de pensar é a mesma, os resultados tendem a ser parecidos também. Inclusive, Pedro vai ser preso. E isso é um resultado parecido de alguém que é discípulo de Jesus. Jesus foi preso, foi morto, Pedro vai ser preso, e depois lá na frente Pedro vai ser morto. Também é um resultado parecido. E o livro de Atos, então, ele mostra, na prática, que o discipulado funciona. O convívio intencional, ele frutifica na prática, nas palavras e no resultado daquilo que a gente faz. Eu quero agora parar um pouquinho e agora eu quero brincar de teologia com vocês aqui. O que esse texto mostra é que Pedro, ele é um discípulo de Jesus. Foi um bom discípulo. E eu faço aquela pergunta absolutamente importante. E daí? E daí? O que a gente aprende sobre o discipulado? E agora eu quero conversar um pouquinho com vocês como pastor da igreja. Tudo isso é muito bom, parece muito bom, é muito bom. Nós acabamos de ver os efeitos impressionantes do discipulado, do convívio de Pedro
com Jesus por 3 anos, ele fala igual, ele pensa igual, ele pratica igual e tem os mesmos resultados. Assim, turma, discipulado é uma arma muito poderosa. Eu acho que a gente vai ter que ter porte de arma aqui na igreja agora. Tem que saber usar. E eu quero conversar um pouquinho agora de 5 aplicações do cuidado do discipulado. Porque se ele é isso mesmo, se esse convívio intencional frutifica dessa forma, de copiar a forma de fazer, a forma de pensar, as consequências, então nós temos que pensar com cuidado. Se é essa a intenção do texto, mostrar que Pedro foi uma cópia de Jesus, eu tenho que pensar um pouquinho aqui e eu quero brincar de teologia com vocês aqui. Primeira aplicação. Desculpa que veio tudo junto, eu não percebi isso, tá? Se quiser tirar, Arthur, tá? Tem como congelar a tela aí? Então, pode tirar daí e colocar para mim. O Arthur manja tudo de PowerPoint, então tá tranquilo. Primeira reflexão é que, turma, o modelo de discipulado tem que ser Jesus. Na Escritura é assim. Pedro copiou Jesus. Aí você vai lembrar, mas, por exemplo, Paulo fala, sede meus imitadores. Fala mesmo, fala em 1 Coríntios 4, mas ele repete depois em 1 Coríntios 11:1. Só que ele diz o seguinte, em 11:1 ele diz o seguinte, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Peraí, olha que interessante. Alguns podem até traduzir sede meus imitadores no que eu sou de Cristo. O que ele está dizendo aqui? O padrão do discipulado não sou eu. É Jesus. Ele é o mestre. É ele que nós vamos ter que copiar. Essa palavra imitadores no Novo Testamento, ela é repetida algumas vezes. Efésios capítulo 5:1, ele vai dizer o seguinte, sejam imitadores de Deus. Imitadores de Deus. 1 Tessalonicenses 1:6, imitadores do Senhor. E o mesmo conceito é repetido em 1 Tessalonicenses 2:14. Então, a Bíblia espera que a gente imite, mas não um ao outro em primeiro lugar. A gente imita um ao outro naquilo que o outro imita Jesus. Quando a gente vê alguém na igreja mais parecido com Cristo, e a gente tem que ter um parâmetro. O indivíduo nunca lidou com o evangelho, com os evangelhos. Não conhece os evangelhos. Não lidou com a teologia bíblica do Novo Testamento um pouco mais profunda na sua prática. Não é intuitivo. Ele vai ser parecido com Jesus por osmose. Não, ele vai ser parecido por Jesus primeiro, compreendendo quem Jesus é. Casamento. Casamento é uma baita aula de teologia. Porque o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. Eu tenho que saber o que é isso. O texto vai falar um pouquinho o que é, mas é algo muito amplo. Eu tenho que estudar isso, eu tenho que saber o que é. E a si mesmo se entregou por ela para torná-la pura, santa, imaculada, enfim. Para apresentar a si mesma como, enfim. O que acontece eventualmente, a realidade é que, às vezes, o que acontece na prática é que eu vejo isso, e vem dessa ênfase dos anos 1990, é que o indivíduo é tão imaturo ou tão ignorante das Escrituras, que por não ter um padrão bíblico do que é ser um bom crente, um bom discípulo de Jesus, ele entende que talvez por algum tipo de dom especial, ele é melhor que os demais e pode discipular. Não, eu tenho. Eu sou assim, A maturidade, turma, essa parecência com Jesus, ela precisa ser percebida por alguém. Posso dar uma sugestão? Cara, eu não sou ninguém, eu sou pastor de igreja, sou servo de vocês. Mas você quer saber se você é a pessoa para discipular? Pergunta para mim. Eu tenho dito, eu sou direto, vocês sabem que eu sou direto. Até assim, eu tento não ser mal educado, às vezes escapa, mas eu sou direto, eu vou falar então. Eu quero discipular. Pergunta para mim. Pergunta a minha opinião, talvez. Veja, eu não sou Deus. Mas qual que é a opinião do seu pastor sobre você
reproduzir o modelo com outros? Pergunta a opinião. Qual que é o ponto aqui? Pedro copiou Jesus, e ao copiar Jesus, agora Pedro pode ser copiado. Ele viveu com Jesus, a gente não viveu. A gente vai ter que conhecer pelo menos como Jesus viveu. Porque o modelo é Jesus. E eu posso dar uma opinião, como pastor de vocês. Alguma coisa sobre Jesus nós já estudamos aqui, tipo, nós já pregamos Mateus todos os versículos aqui. Só o Evangelho de Mateus, é pouco ainda, mas é alguma coisa. Se eu puder opinar, não é, a opinião de um pastor não é escritura, turma, não é palavra de Deus. Mas é uma opinião. Tem algum peso. É mais ou menos como que acontece com casamento. A gente até brinca aqui na igreja, esses dias eu descobri que o Ademir Denise tem, né, sermão da semana passada, uns 3 meses a mais de casados do que a gente, né? Que é um absurdo, né? A gente olha alguém que é casado por muito tempo, Ademir Denise vão dar o que? Nós fizemos 21, então tem 22 anos de casado. Aí você e assim, pensa assim, 21 anos, 22, alguns têm 20, 25, você fala, 25 anos de casado, está apto para aconselhar, certo? Quem disse? Por exemplo, o camarada chega assim, no meu casamento eu não brigo com a minha esposa. Estou apto a aconselhar porque eu não brigo. A pergunta que eu faço é, quem disse que não brigar, não ter conflito, é um bom critério? É um critério. Mas se é um bom, às vezes eles não brigam porque eles têm vidas separadas, porque tem um relacionamento superficial, ok? Ou aprendeu que vai dar conflito, eu só fico quieto e tá bom. E às vezes precisa ter conflito, precisa arranhar um pouquinho. Talvez seja melhor a gente pegar alguém que, sendo casado há algum tempo, muito ou pouco, não interessa tanto tempo, mas a gente começa a reconhecer nesse casamento, nesse indivíduo, que ele trata a sua esposa como Cristo trataria a sua igreja, ou trata a sua igreja. E é uma moça, uma esposa submissa, independente tanto talvez do período que é casado. É claro que talvez o primeiro ano de casamento não seja o melhor ano para a gente avaliar a maturidade, porque é um momento muito especial, muito gostoso, e ainda não enfrentou aquelas batalhas, enfim. Mas os critérios não são os critérios da experiência humana. É da experiência bíblica aplicada à experiência humana. Porque o modelo do discipulado é Jesus. Eu me lembro, inclusive, já mencionou o pastor Marcos Granconato, uma vez a gente estava na igreja, muitos anos atrás, e ele foi entrevistar uma senhora e um senhor que estavam completando 50 anos de casado. 50 anos de casado! E ele foi lá e chamou, e ele perguntou, meu senhor, minha senhora, como foram esses 50 anos, né? Então tá lá os velhinhos da igreja, 50 anos de casados, né? E 50 anos, e todo mundo espera aquela resposta, né? Falando do amor, do perdão, da superação, né? E a resposta foi, pastor, foi entre tapas e beijos. O padrão não são quem tem 50 anos de casado, quem tem 20. O padrão do discipulado é Jesus Cristo. E quem está mais próximo desse padrão é desses que a gente deve aprender. Pedro aprendeu do modelo correto. Segunda reflexão teológica. Jesus só deu a ordem para os discípulos discipularem depois de terminado o treinamento. Ele envia os 12, de 2 em 2 em Mateus 10, como um estágio. Mas ele só fala, agora vocês vão fazer o que eu fiz, depois que eles encerram o processo. O que eu estou dizendo é o seguinte, gente, a gente está sempre aprendendo, ok? Nunca se forma. Mas há um período mais intenso de aprendizado, que todo mundo vai ter que passar. Pedro, Tiago, João, eles tinham passado, os 12, né? 3 anos com Jesus, diariamente. E depois desse longo processo, então Jesus ordena e fala, foram 3 anos, agora eu estou subindo aos céus, agora sim vocês vão e façam. Na minha opinião, e eu gostaria que talvez se a gente conversasse sobre isso, eu digo que a minha opinião, porque há divergências de outros irmãos, mas o discipulado pressupõe
que quem faz tenha passado por um processo relativamente longo de aprendizado. Quando a gente passa por esse processo, termina uma etapa, talvez a gente esteja pronto agora para ensinar outros. Por isso que nós temos no Novo Testamento um Barnabé discipulando Saulo e não o contrário. Barnabé é o mais antigo, passou por algumas etapas, reconhecidamente maduro, agora ele ensina Saulo. Nós temos Paulo depois ensinando Timóteo. Não é o contrário, Timóteo vai ensinar Paulo. Nós temos Pedro ensinando pessoas como fazer agora. Esse tipo de ver quando alguém está mais pronto, turma, a igreja percebe. A gente vai começando a falar, nossa, você viu fulano como está amadurecendo? Né? Percebe. A gente percebe com fruta. Eu compro abacaxi lá em casa, eu compro verde. O que eu olho no abacaxi? Momento Ana Maria Braga aqui, não? Você tem que olhar se não tem nenhum tipo de machucado. Pode estar verde, verde, verde. Mas olha, vê se não tem nada molinho, vê se não tem nenhum buraquinho que entrou broca ali. Legal. O que você faz? Você vai deixar o abacaxi perto da banana ou de algum lugar que tem ali o gás que a fruta está amadurecendo e deixa lá. Às vezes você tem que dar uma viradinha, porque se fica só de pé ele pode dar um problema, enfim. E ele vai ficando amarelinho, você dá uma giradinha. Quando ele está amarelinho, você fala, agora, aí você dá uma cheiradinha. Se vier aquele cheiro maravilhoso, você fala, meu Deus, né? É hoje. E fala assim, não sei o que vai acontecer no mundo hoje, eu vou comer o abacaxi. Aí você abre, ele está até meio translúcido assim, e é docinho, sabe? Que ele depois você pega na mão e gruda os dedos de tanto açúcar que tem. Esse é o abacaxi. Se o Maurício estivesse aqui hoje, ele ia falar que o nível das ilustrações de comida, eles sobem de nível, né? Mas com fruta a gente sabe que está madura. Como que a gente não sabe pessoa? A gente vê e tem que olhar, tem que saber, está madura ou não? Não, está verde. Ainda não é hora de discipular. Terceira aplicação teológica da questão do discipulado, que funciona. Esse é o problema do discipulado. Ele funciona. Se eu pegar alguém ruim para reproduzir a prática, as palavras e o resultado, ele vai reproduzir exatamente aquilo que ele aprendeu. Isso aqui eu tenho que desenvolver um dia. Mas eu tenho pensado, o livro de Atos mudou minha cabeça aqui. Discipulado foi de Jesus, o que ele ordenou para os discípulos, não foi cumprido individualmente, foi cumprido institucionalmente. Eu vou explicar para vocês. Jesus passou 3 anos com os discípulos e faz assim, e caminha, e viaja, e ensina, e faz milagre. E aí ele diz, agora vocês vão e fazem a mesma coisa, vão e façam discípulos. E a gente vê o livro de Atos, olha, eles estão fazendo discípulos. Quando você vê o livro de Atos, você imagina, né? Que você vai virar a página ali para Atos, e vai ver os discípulos pegando gente para caminhar junto, sair 3 anos, né? Montando uma comunidade, não. Quando isso é cumprido em Atos, eles fundam igrejas. Não é uma coisa... Os desigrejados, né, esse pessoal que hoje fala, não, o evangelho é muito orgânico, a gente come pipoca, lê um texto, dá risada, toca um violão, toca Milton Nascimento, e está tudo bem e tal, mas não tem uma instituição... Não, senhor. Quando os discípulos cumprem a ordem de discipular, eles estabelecem igrejas. Ainda que o discipulado possa começar fora do âmbito institucional, ele tem que terminar num ciclo de igreja. Seja que seja uma igreja nova, mas o discipulado acontece no âmbito institucional. E nesse âmbito institucional tem um supervisor. Você pode chegar para o seu filho, se o filho estiver dando problema, você fala assim, filho, para, senão eu vou chamar o bispo. Pode falar. Porque a palavra, uma das palavras para pastor no Novo Testamento é a palavra bispo. Tem um supervisor desse processo. Eu pergunto, e aí, o que vocês estão estudando? O que vocês têm conversado? É meu papel fazer isso. Eu sou o supervisor da igreja. Se Deus quiser, teremos outros no futuro, mas nesse momento sou eu. Ok? Então, é institucional essa questão do discipulado. Terminando aqui, só mais 2 rapidinho. O bom discipulador começa no bom discípulo. Se você um dia for para a Academia Militar de Agulhas Negras, isso eu aprendi com o Tenente Romar, que foi o nosso comandante, meu e do Maurício, ele dizia o seguinte, a frase está lá, é verdade.
Falava, você chega na Academia Militar de Agulhas Negras, vai preparar os oficiais futuros do Brasil, tem lá uma frase, lá no prédio, frasona, procura na internet, você vai achar. Cadetes, ide comandar, aprendei a obedecer. Na escola de formação de um oficial, antes de mandar, tem que aprender a obedecer. No discipulado é a mesma coisa. Ides discipular. Ides não, ide, né? Ide discipular. Aprendei sendo um bom discípulo. Se não foi um bom discípulo, rapaz. E é interessante, essa turma que chega para discipular a igreja, chega não para ser discipulado, para aprender. É para ensinar. Como assim? Eu quero saber como você é como discípulo. E eu contei para os irmãos da Assembleia ontem que, quando isso aconteceu na nossa igreja, no primeiro momento eu falei, puxa, como pastor, se eu intervir nessa situação, cara, acho que eu estou indo contra o Novo Testamento, a pessoa quer discipular e eu estou indo contra. Não estou indo contra, não. O discipulado, ele tem momento para acontecer. Hoje, se alguém quer muito discipulado, eu falo, legal, começa sentadinho, aprende e depois você pode discipular. Um bom discípulo vai ser um bom discipulador, um bom discípulo de Jesus. Finalmente, eu também preciso desenvolver isso teologicamente, tem que pensar. São rascunhos aqui que a gente está fazendo juntos. O discipulado dos 12 teve um tempo determinado. Não quer dizer que ele parou depois, mas ele muda de ênfase. Os 12 discípulos, depois tira Judas, eles são chamados de discípulos mais de 300 vezes nos 4 evangelhos. Pode contar, eu contei. Os 12, agora com Matias, são chamados discípulos em Atos apenas uma vez. Olha que interessante. 300 vezes nos evangelhos, quando Jesus vai aos céus, ele fala, obrigado, agora está com vocês. Esses mesmos são chamados discípulos em Atos uma única vez. Por outro lado, os 12 são chamados apóstolos nos evangelhos, os 4 evangelhos, apenas 8 vezes, sendo que 6 vezes estão em Lucas. Ok? Em Marcos e Mateus, uma vez em cada. No entanto, esses mesmos apóstolos são chamados apóstolos em Atos 28 vezes. Então, 8 para 28, 300 para 1. O que nós estamos dizendo aqui? No período dos evangelhos, eles são estudantes. Eles continuam aprendendo depois. Mas a Bíblia trata eles como apóstolos agora. Porque o discipulado não é um aprendizado, não é um compromisso, não é um casamento para a vida toda. Não, eu tenho meu discipulador que eu tenho que perguntar se eu posso ir de roupa azul na igreja. Não. A gente aprende com o irmão, aprende de alguma forma institucional, mesmo que seja orgânica, e um dia a gente começa a deixar de ser o aprendiz e ser quem vai ensinar. Esse é o processo. Tudo isso a partir da ideia, turma, de que o que acontece com Jesus e Pedro funcionou. Pedro faz igualzinho Jesus. Na prática, nas palavras, nas consequências. Agora, a partir daí, eu tenho que tomar alguns cuidados, porque se não for do jeito que Pedro fez, vai dar ruim, porque o pior é que o discipulado funciona. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque a gente pode, a partir das situações que surgem no nosso meio, e a partir dos desafios da palavra de Deus, aprender como que uma igreja deve se portar. Eu te peço que o Senhor continue revelando para a gente aqui uma teologia bíblica do discipulado, a partir do texto bíblico e das necessidades da igreja, nessa ordem, e que a gente entenda, Senhor, que antes de ensinarmos, nós temos que aprender. E aprender de Jesus, que é o nosso mestre. E que nós sejamos uma igreja que discipula, mas que discipula da forma certa e com os resultados que Jesus obteve de conversões, de transformação de vida e de perseguição lá fora. Esse é o meu pedido e gratidão em nome de Jesus. Amém. Impressionante, o tempo voa, né, turma? Pega para mim, por favor, o boletim, filho. Deve ter uns